Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por mais este dia na Tua presença. Glórias te damos com alegria, Senhor, porque Tua presença em nossa vida, ela é revelada ao mundo e ela é revelada àqueles que o Senhor nos encaminha como instrumentos da Sua vontade. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que alegria mais um dia aqui nessa reflexão. Hoje que é dia 26/2, aniversário da minha mãe. Já peço orações por intenção da vida dela e que Deus possa nos abençoar neste dia. As leituras que a igreja nos traz hoje são: a primeira leitura está em Eclesiástico, capítulo 4, do 12 ao 22. O salmo é o 118, entre parênteses 119, aquele salmo grande, né? É o maior salmo do livro, mas que vale muito a pena a gente nos deter na leitura dele completa. E o evangelho o evangelho é o de Marcos 9, do 38 ao 40. E hoje Deus nos coloca um tema muito forte no coração. Hoje Deus nos sopra, nos inspira através da leitura a dizermos e vivermos e buscarmos viver todos os dias que a sabedoria é presença de Deus. Hoje Deus nos convida a refletir sobre a sabedoria, porque a sabedoria é presença dele. E isso é muito inspirador para nós, porque tanto podemos fazer para buscar alcançar águas mais profundas na sabedoria. Porque o Papa Francisco fala de forma tão bonita, ele diz que a sabedoria é uma graça que Deus nos permite ver com seus olhos. Olha que lindo! Ele nos permite ver as coisas com os olhos de Deus. É uma graça. A sabedoria é uma graça de Deus que nos permite ver as coisas com seus olhos, sentirmos como Deus sente, sentirmos como Deus sente e falar suas palavras. Isso é a sabedoria. E aí, então, a primeira leitura em Eclesiástico, que é um livro de instruções para a vida, no livro de Eclesiástico, o autor, neste capítulo, vai falar sobre o amor à sabedoria. E de forma muito profunda, né, a gente vai entendendo que a sabedoria, ela é também uma decisão que tomamos de abandonarmos nossas certezas do mundo, né, nossas certezas, vãs certezas de nossa experiência tão rasa, e acolhermos o amor de Deus por nós, porque Ele vai nos trazer a sabedoria que precisamos para olhar o mundo, para falar no mundo, para que nossas palavras não sejam soltas, vazias, em vão, né? Então, nessa primeira leitura, vai nos dizer que a sabedoria nos inspira a vida. A sabedoria nos inspira, nos protege, nos conduz no caminho da justiça. Aqueles que buscam a sabedoria sentirão alegria. Por que sentirão alegria? Porque a sabedoria é a presença de Deus na nossa vida. Não é orientados pelo nosso ego, pela nossa vaidade. É o contrário. Nos traz alegria, porque sabemos que é um entendimento maior do que o nosso que está agindo em nós. Então, nos traz alegria. Isso é muito interessante. Trarão plenitude de uma vida, um sentimento de paz, e uma plenitude da vida, a sabedoria. E aqui, quando fala de plenitude da vida, não está falando só da vida perene, essa vida aqui, né, terrena, é a plenitude na vida eterna.
porque nos traz paz. E Deus abençoará aquele que amar a sabedoria, porque é a própria presença dele. Aqueles que amam serão amados por Deus. Aqueles que amam a sabedoria de Deus serão amados por Ele. Deus nos ama a todos, mas nós precisamos desenvolver as potencialidades que Ele deixou plantada no nosso coração, que vai revelar um amor muito grande. E na provação, o livro ainda vai nos dizer que nas provações que passamos, nas cruzes que carregamos, a sabedoria anda conosco, pois somos morada dela, somos morada da sabedoria. Olha, e como na provação precisamos ser direcionados pela sabedoria. E ela nos cobra a disciplina de estarmos sempre em busca. Amando a sabedoria, seremos cumulados de alegria, segredos serão revelados, porque o nosso entendimento não nos revela a profundidade da presença de Deus, e a sabedoria nos enriquece com os tesouros da ciência, da inteligência e da justiça. A sabedoria é um combinado de dons e virtudes, e com a decisão de caminharmos com Deus. Então, Ele vai nos advertir, não se desvie da sabedoria. O Salmo também vai falar da sabedoria, desse Deus que é o alfa, o ômega, Ele está no início, no fim, Ele está em tudo. Ele vai se revelar, nesse Salmo vai dizer os elogios à lei de Deus. Então, ele vai nos dizer que a lei de Deus meditada, ela nos traz a sabedoria das intenções de Deus para nós. Que lindo, né? A sabedoria, ela vai nos revelar a vontade de Deus. E a leitura deste salmo nos conduz a dicas de como caminhar com Deus. O Evangelho, então, vai nos falar de uma sabedoria tão profunda. Olha só que o Evangelho, ele é após o segundo anúncio da paixão. Ali antes não fala que na tribulação, na provação, a sabedoria vai nos aconselhar, vai ser nossa companheira. Jesus estava dizendo que ele passará pela paixão, ele passará por dor. Mas por que os discípulos só ouviam essa parte e ficavam inconformados, mas não ouviam a segunda parte em que ele dizia que no terceiro dia ele ressuscitaria? Porque ficamos olhando para as más notícias e esquecemos de olhar para a boa notícia. Essa é uma decisão que a sabedoria deve nos trazer. Olhar para o bom anúncio, olhar para aquilo que há de verdade e de bom. Jesus falava, eu vou ressuscitar. Eles olhavam só para a perda. E aí então eles dizem para Jesus, vimos alguém que expulsava demônios em seu nome, mas não nos segue. E Jesus fala, não o proíba, porque eles falavam, nós proibimos ele. Jesus disse, não o proíba, porque não tem como alguém fazer prodígios em meu nome e depois falar mal de mim. Se tomamos posse do ID que Jesus nos mandou, para falarmos, profetizarmos, curarmos, expulsarmos demônios, se tomamos posse de fazermos tudo em nome dele, como poderemos falar mal dele? Como podemos não ser testemunho da presença dele na nossa vida? Isso já revela a sabedoria da essência de Deus. Porque é sobre o Filho dele que dizemos, é sobre a divindade de Deus enviada na terra que nós falamos, que nós possamos falar em nome de Deus, que nós possamos ser
instrumento para os prodígios, né, de Deus na nossa vida. Aquele que faz tudo em nome de Jesus não perderá a sua recompensa. Jesus nos convida a fazer em nome dele e isso revelar a sabedoria de Deus em nossa vida. Glória a Deus, que palavra linda, que palavra maravilhosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que a sabedoria seja a presença de Deus na nossa vida e ela se revele para aqueles que mais precisarem. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.